Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar aqui de um assunto bem importante que acho que todo empresário ao longo da caminhada da sua empresa vem empurrando com a barriga e uma hora ou outra vai ter que pagar o preço. E aqui a gente vem hoje para dividir um pouquinho com vocês a experiência da Travicar nesse assunto, como é que a gente lidou com essas situações e como é que a gente se transforma numa empresa vencedora. Como é que todo dia a gente evolui, como é que a gente implementa tudo isso ao nosso dia a dia, porque é muito importante esse passo na tua empresa. Então a pergunta que a gente começa hoje a discussão aqui é se a tua empresa está preparada, para saber a verdade, se tu está preparado para crescer, se tu não está te escondendo atrás de um monte de informação, de tempo, de enrolaçada, fugindo um pouco das responsabilidades e deixando de encarar de fato, de frente, o crescimento da tua empresa. E aí tu bota a desculpa no teu concorrente, tu bota a desculpa na família, tu leva problemas para casa. E no frigir dos ovos, quase tudo está na mão do gestor. E o gestor ele tem uma atividade que ela é 24 horas/7, não para nunca, mas a gente ao longo da caminhada não tem auxílio, falta pessoas para a gente trocar essa experiência, e eu estou aqui hoje para a gente trazer um pouquinho para vocês toda essa questão que ocorreu na Travicar, tudo isso que a gente pode colaborar, como é que foi essa caminhada da Travicar ao longo dos 54 anos dela, mas mais específico nos últimos 22 anos, 24 anos que a gente está à frente da gestão da empresa, para trazer realmente um pouco como é que isso funcionou na Travicar. Vocês conhecem o sucesso que é a Travicar, então isso a gente pode hoje dividir um pouquinho mais com vocês, e é a pergunta que não quer calar, se você está pronto para crescer de fato, e encarar isso de vez, como é que isso pode trazer um grande benefício para a tua empresa. Eu sei gerir um negócio, já passei por todas essas dificuldades também. A gente sabe que às vezes são noites sem dormir, são discussões com sócios, às vezes não tem saída, de fato, para a resposta, então aquilo é melhor deixar um pouco quieto para chegar numa informação um pouco mais precisa e de certa forma, que realmente dê a mudança na empresa, Então acho que é bem importante. Não é, por exemplo, você, eu sou o Felipe Borges, gerente-geral da Travicar, diretor-geral da Travicar, uma empresa, eu falei, com mais de 54 anos, e aqui a ideia é a gente conversar de gestor para gestor. A gente trazer toda essa informação de forma aberta, de forma, vamos dizer assim, tudo que a gente puder trazer como auxílio, a gente vai utilizar aqui na nossa conversa hoje. E a gente pode falar assim no ponto, o desafio de tocar uma empresa. Acho que todo mundo sabe, todo mundo vive isso, ainda mais na aviação agrícola, ainda mais no mundo da agricultura. A gente sabe que a gente tem uma série de dificuldades. As dificuldades elas começam não só na questão de abrir um negócio, na questão de tocar o negócio, mas também na questão de manter ele em funcionamento, manter ele competitivo, manter ele enfrentando esse monte de adversidade. E a gente vê que ao longo do tempo o empresário começa a se encolher, começa a fugir um pouco de enfrentar de fato e trazer essas inovações para a empresa, e começa a achar aquele monte de desculpa. E esse monte de desculpa vai atrasando, muitas vezes não tem como voltar atrás mais, não tem como retornar esse investimento, Então, assim, como é que a gente vê tudo isso? Pegando a nossa experiência, minha experiência como gestor, nesse cenário todo, e deixando assim bem aberto para vocês que a única forma que a Travicar encontrou, e que tenho certeza que as empresas de sucesso encontraram, foi o investimento em tecnologia. Não tem outra forma de uma empresa evoluir sem investimento. Então aquilo que a gente via lá obviamente tenho 41 anos, nos anos 90, era um jovem ainda, mas a gente via que era tudo um pouco mais lento. A mudança era lenta, a tomada de decisão era lenta, os mercados eles eram um pouco mais lentos. E pega a Travicar, que surgiu em 1970, a primeira empresa surgindo no setor, de fabricação de equipamentos, obviamente por um bom tempo sem concorrência,
por um bom tempo, talvez ela nem enxergou ao longo do tempo essa vamos dizer assim, esse concorrente ao longo do tempo, né? Porque ela passou talvez décadas, sem ter de fato empresas concorrendo no mercado, né? E já foi diferente na minha gestão na empresa, que a gente quando assumi a empresa, já foi basicamente dentro do cenário muito parecido com o que tem hoje, os players que estão no mercado hoje. Então a gente já teve que entrar muito mais antenado, muito mais ágil, muito mais preciso nas tomadas de decisões, né, porque não tinha tempo para perder. E a gente, usando toda essa nossa caminhada também, esse nosso conhecimento, a gente sempre entendeu que a tecnologia é, de fato, uma ferramenta de ganho e de crescimento muito ágil. Tá? Então a gente se deparou, obviamente, ali no início dos anos 2000, ainda tinha-se muita dificuldade na questão de desenhos, por exemplo, desenhos técnicos, né? Era tudo feito mais à mão do que em computador. Isso veio mudando ao longo dos anos, né? Veio facilitando ao longo dos anos, né? Então, assim, a reviravolta da Travicar, ela se deu justamente no investimento interno, olhando para dentro da empresa e, primeira coisa, evoluindo a própria empresa. Porque não adiantava ela pensar em evoluir produto se ela não evoluísse a estrutura para gerar produto, a estrutura para fabricar produto, a estrutura para tornar apto novos produtos. Então, a empresa, antes de ela olhar para o mercado e começar a fazer vamos dizer assim, uma caminhada olhando para a concorrência, ela olhou para dentro primeiro, porque ela ajustando dentro de casa, tu não vai olhar para a concorrência, porque tu vai fazer realmente o tema de casa, e esse tema de casa é feito pelo gestor. E esse gestor, não adianta ele fugir dessa responsabilidade, ele tem que encarar essa responsabilidade de fato, e ele não pode, de maneira alguma, esquecer de olhar para dentro da empresa e simplesmente olhar para a concorrência e achar que a ineficiência dele, o insucesso da empresa dele está associado ao que os outros estão fazendo, ao que o mercado fez, o que o governo fez, ou que alguém me atrapalhou, que a gente sempre vai achar uma desculpa fora, mas de fato o problema está dentro. Tá? Então, vamos dizer assim, toda essa prática operacional, ela nos mostrou que, assim como na Travicar, todas as outras empresas, elas precisam olhar para dentro primeiro, estruturar toda essa caminhada interna, e aí sim, quando ela menos notar, ela vai estar despontando no mercado, porque ela vai fazer os investimentos corretos, ela vai fazer os ajustes corretos, e obviamente ajustes começam em pessoas, ajustes começam em equipamentos, ajustes começam em inovações, né? Tanto na execução dos trabalhos, quanto no gerenciamento dos trabalhos, quanto no arquivamento dos trabalhos, e no mundo da aviação agrícola não é diferente. Então a gente vê empresas hoje no mercado que tu conversa com o proprietário, ele só fala em crescimento, só fala em evolução, só fala em compra de avião, só fala em melhoramento, investimento em tecnologia, não para as movimentações, não para o crescimento. E a gente conversa com outros empresários justamente falando o inverso, falando justamente que o mercado está ruim, eu não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou crescer, o que eu posso fazer. Então aqui vai o recado justamente para esse empresário que não está entendendo ou que tem essa dificuldade, porque a gente passou por essa mesma dificuldade, e entender como é que dá a volta por cima disso. E a volta por cima disso é que tem mercado para todo mundo, tem posicionamento para todo mundo. O que não pode é abandonar a tecnologia e não olhar para dentro para ajustar. Então, toda essa caminhada, a gente precisa entender que ela vem alicerçada no ajuste interno, tá? E esse ajuste interno, ele começa pela tua decisão, ele começa pelo teu entendimento, ele começa por tu encarar essa realidade. E aí que eu fiz aquela pergunta, se tu tá pronto para crescer de fato, ou tu quer só manter uma desculpa. E tem muito empresário que está se deparando hoje com uma idade um pouco mais avançada, que esqueceu de preparar a empresa para tornar ela uma empresa com informação, com domínio, com controle. As novas gerações que estão chegando, às vezes, não estão tão perto da empresa assim. As novas gerações, eles também precisam entender. Talvez a minha geração tenha sido a última geração que ainda usou papel para alguma coisa. A gente ainda está acostumado a pegar uma folha de papel, uma caneta e fazer
e fazer o rabisco, fazer o projeto, o planejamento, talvez começar no papel para levar para o computador. E as gerações atuais, elas não vão fazer isso. Elas trabalham 100% no computador, 100% na informação, 100% na tecnologia. Então, toda empresa precisa entender esse movimento e passar a ter essa tecnologia. Né? Então, agora que tu está entendendo toda essa verdade, tu vai ficar esperando o quê? Para dar o passo de tecnologia. E aí, onde é que entra? Onde é que eu entro nessa história? Onde é que a Travicar entra nessa história? A gente tem todo o know-how, todo o conhecimento, toda a informação, por ter passado por tudo isso também, e por ter alicerçado o nosso crescimento justamente além de nos transformarmos internamente, em transformar as nossas tecnologias disponíveis no mercado para que tu atinja a tua satisfação, o teu crescimento, e ele seja contínuo. Tanto que se tu olhar para as atividades da Travicar nos últimos 10 anos ou mais, nos 14 anos, vamos dizer assim, talvez um pouco mais, tu vai ver que a inovação ela nunca parou. Vamos dizer assim, tanto a inovação para dentro quanto para fora, e para fora é um reflexo da inovação para dentro. Então, cada vez mais que a gente investia para dentro da empresa, mais retornava para o mercado novos produtos e novas melhorias, porque a gente facilitava a forma de fazer, o domínio de fazer. Então a gente começou a entender que quanto mais a gente gastava para dentro, mais refletia retorno para fora. Então é isso que eu te convido hoje a fazer de fato a tua empresa, contar comigo, com a Travicar, para que a gente atinja esse resultado junto, né? A gente está aqui para trabalhar em conjunto, para justamente mostrar para vocês entenderem o que a gente tem como ajudar nessa questão tanto de tecnologia, de produtos, de informação, de know-how, de conhecimento, vamos dizer assim, essa proximidade com vocês para realmente poder auxiliar e esse crescimento acontecer em conjunto. Então, a gente está no mesmo barco, eu já passei por isso e sei hoje como mostrar para vocês. E basicamente toda essa mudança da tua empresa, da tua inovação, do teu crescimento, a primeira coisa está alicerçada na tua decisão em fazer. A segunda coisa está alicerçada em me procurar na Travicar, procurar a Travicar e entender o que a Travicar tem de fato, qual é a logística que a Travicar pode me oferecer para que eu pegue uma empresa que está, vamos lá, 80% errada, e a Travicar comece a te posicionar. O que tu pode começar a ajustar na tua empresa? Não precisa ser um crescimento abrupto da noite para o dia, não precisa ser um crescimento de investir milhões na tua empresa ao longo em um curto espaço de tempo, mas tem que estar muito claro na tua cabeça que o crescimento, a velocidade de crescimento, a inovação, ela vai vir com a tua velocidade de investimento, a tua dedicação, o teu comprometimento, e tudo isso tu tem que ter certeza que tu tem dentro da Travicar para te apoiar, te auxiliar e tu chegar nesse resultado. Então, como é que a gente começa? A gente pode começar nos produtos mais simples, a gente pode começar nos ajustes mais simples. Mas o que tu tem que entender? Que uma empresa sem domínio de informação, que uma empresa sem domínio de processos, ela não vai chegar em lugar nenhum. Então a Travicar, quando ela entendeu isso e transformou isso internamente para a Travicar, ela automaticamente colocou isso nos seus produtos e passou a oferecer isso no mercado. Então, aquele cliente que lá atrás sacou isso e começou a investir, eu tenho certeza que ele está nessa lista que eu falei que quando tu conversa com ele, é só crescimento, é só melhoria. Quero comprar avião novo, quero investir naquela outra região, eu estou pujante, a coisa toda funciona. Porque não é o fato dele a gente sempre pensa ao contrário, a gente pensa que primeiro a gente vai ter sorte para fazer a coisa. E na verdade a sorte ela vem na caminhada do que a gente está fazendo. Está no momento certo, na hora certa, no investimento certo, a sorte vai aparecer. Então, de fato, o que a gente tem que entender? Que a Travicar já passou por isso, a Travicar está sempre cuidando disso e aprimorando internamente e aprimorando para fora, isso é uma constante na empresa. E esse cenário, vocês conhecendo a Travicar, o cenário de sucesso da Travicar, eu tenho certeza que a gente pode auxiliar vocês muito mais de perto, muito mais informação, com muito mais conteúdo, tá? E não só eu, todos da Travicar, a diretoria Travicar, os funcionários Travicar, os vendedores Travicar, toda a equipe de consultoria Travicar, tem o prazer de poder auxiliar vocês
cada um naquilo que domina, né, para vocês cada vez mais entenderem que não pode ter uma aviação hoje em dia, não pode ter um avião voando sem tecnologia. Porque quanto mais tu tardar em investir em tecnologia, mais dinheiro tu perdeu, mais dinheiro tu deixou na mesa, menos recursos tu tem, e vocês entendendo esse movimento, quando vocês virando essa ficha, tu vai olhar para cada produto Travicário e vai dizer, cara, mas aqui eu posso ganhar dinheiro, aqui eu vou ganhar dinheiro, esse aqui me traz essa informação para eu ganhar dinheiro, esse outro me traz assim por diante. Então tudo é focado no teu ganho. Só que às vezes quando tu pensa em investir, tu pensa como gasto e não como investimento. E tu tem que entender que quanto mais tu investe, quanto mais tu aprimora, quanto mais tu solta essa, vamos dizer assim, esse movimento do passado de não, eu invisto depois, não tem problema, concorrência, não tem concorrente. Quando tu menos percebeu, tá rodeado de concorrente, tá rodeado de pessoas fazendo melhor do que tu. Só que tu bota a culpa de fato nos outros. E tem que puxar a culpa para ti, puxar a responsabilidade para ti e de fato mudar. Dá para mudar rápido? Dá para crescer rápido? Dá para evoluir rápido? Dá. Eu não vou citar nesse momento aqui algumas empresas, sabe, porque eu não pedi autorização para poder fazer isso, mas mais para frente eu vou trazer para vocês alguns cases, vocês vão entender o que a gente está falando, mas a gente pode citar assim, empresas que têm gestores aí de 70 anos de idade ou mais, que passaram a entender hoje, no dia de semana passada talvez, retrasada, 20 dias atrás, de fato o que a tecnologia pode somar na empresa. E quando ele se deu por conta, esse cara continua investindo, muda, mas assim, muda para ontem, porque nós estamos perdendo dinheiro. E aí a gente vai entender que a Travicar já tem produtos, já tem estrutura, já tem softwares, já tem aplicativos que justamente mostram para vocês o tempo inteiro aonde corrigir, como melhorar, que passo fazer, como fazer. Se tu tem alguma dúvida de como isso pode ser feito, procura a Travicar, me procura na Travicar, que a gente vai ter o maior prazer em assessorar vocês, em abrir esse nosso histórico, tá? Porque a gente entende que tem espaço para todo mundo, tem espaço para todos crescerem, e vocês têm que entender que a gente está aqui para vencer com vocês, para vencer com o nosso cliente. Então conta com a gente, e a gente cada vez mais vai trazer esse conhecimento para vocês, essa inovação, essas informações de inovação, informações de melhoria, mas acima de tudo, tem que estar muito claro na tua cabeça. Tem que puxar a responsabilidade para ti, tem que mudar os teus atos pessoais com a tua empresa e entender que a tua empresa, o dinheiro tem que ser investido dentro para que o reflexo venha para fora e tu ganhe cliente do lado de fora, aumentando a tua rentabilidade da empresa, aumentando a tua clientela, aumentando as tuas unidades, e tu só vai fazer isso investindo. Então conta com a gente, conta com a Travicar, 54 anos trabalhando por vocês e com vocês.